Cervantes, ele é um dos principais autores da literatura mundial, não só espanhola. Em geral, quando as pessoas pensam no Cervantes, ficam apenas em um livro, que é justamente Dom Quixote. Um livro que foi o que ele teve maior sucesso na época em que ele publicou, mas não era aquele que ele considerava o mais importante. Ele achava que outras obras dele, que hoje estão, talvez de uma maneira injusta, mas estão em boa parte esquecidas, ele as considerava mais importantes do que o próprio Dom Quixote. Agora vocês vejam que não foi assim que a posteridade vamos dizer, o avaliou. O Dom Quixote hoje é sem dúvida considerado uma das obras principais da literatura. Há pouco tempo, houve uma eleição. As eleições sempre são, vamos dizer assim, limitadas, não dá para não ser assim, mas houve uma eleição das principais obras de literatura do mundo e vários escritores importantes, vivos, participaram. E quem ficou em primeiro lugar foi justamente Dom Quixote, como o livro, o romance mais importante da história da literatura. Olha, se é ou não é, eu não ouso afirmar com certeza, mas que poderia ser, isso eu digo com tranquilidade. Só você poder ser discutido nesse nível já mostra a importância dessa obra, ser considerada uma das mais fundamentais de toda a literatura mundial. E, lógico, é a obra máxima da literatura espanhola, que é uma literatura extremamente rica. Teve momentos muito importantes que a gente conhece relativamente pouco. A Espanha teve o século de ouro, que é o próprio século no qual está Cervantes, momento ápice dela como civilização e também como produtora de literatura a Espanha. Lope de Vega, Calderón de la Barca são alguns poetas dessa época, talvez os mais famosos, Quevedo, uma série de autores que também escreviam principalmente em verso, faziam dramas, peças em verso. Também havia uma série de poetas naquela época. Cervantes, ele escrevia poesia também, a primeira poesia que ele publica quando ele tem 22 anos, que ele faz a sua primeira poesia, mas nunca foi o mais forte dele. Ele é um poeta, eu não acho ruim, é um poeta, ele insere no Dom Quixote e em outros escritos dele poesias, tem também algumas outras obras que têm vastos trechos de poesia, eu não conheço todas a fundo, mas ele escrevia bastante poesia, mas é no romance, na prosa, romance, prosa e novelas, com a prosa ele escreve romances e novelas, em que ele vai ter o maior destaque dele. A outra obra de Cervantes que hoje também se mantém lida é um conjunto de contos maiores que ele chama de novelas exemplares. A novela é um romance menor, normalmente com um arco, vamos dizer assim, narrativo, de enredo mais curto do que é o romance. O romance, várias coisas vão se imbricando, uma vai puxando a outra e você acaba fazendo algo amplo. Na novela você se concentra mais em algo específico e desenvolve aquilo. A novela está entre o conto e o romance, não há uma regra fixa para dizer qual que é o tamanho, deixa de ser novela, passa, é isso daí, um conto um pouco maior, mas que não chega a ser um romance. Então tem uma série de novelas que são as novelas exemplares, que foram famosas também na época dele e que continuam a ser lidas até hoje. Então ele nasceu em 1547. Falei para vocês que 1569 ele publica essa sua primeira poesia, e daí isso é o que eu gostaria de tratar aqui. Começam percalços na vida do Cervantes. É impressionante como ele teve uma existência atribulada. Algo que você não percebe lendo o Dom Quixote. Então, com 22 anos, ele publica a primeira poesia e nesse mesmo ano ele tem um entrevero com um fidalgo, uma briga, e ele tem que deixar a Espanha. Então, ele vai para a Itália e lá ele começa a servir um príncipe, um nobre, e participa do exército dele. Em 1571 ele vai participar da Batalha de Lepanto. Então vocês vejam, ele tinha 24 anos quando ele participa da Batalha de Lepanto. E essa batalha ele dá mostras de heroísmo. Ele é reconhecido como... Foi uma batalha que ele mesmo dizia, foi o evento mais impressionante que o passado esperava ver, o presente viu e o futuro já não tem a ambição de ver acontecer. Que foi uma batalha naval entre forças cristãs contra forças
muçulmanas, né, que queriam invadir a Europa. De fato, essa batalha fez com que a Europa não fosse tomada pelos muçulmanos, era um perigo real que havia. Em todas aquelas épocas, isso foi uma constante, né, a preocupação de uma invasão vinda do leste dos islâmicos sobre a Europa. E várias vezes essa invasão foi debelada. Uma das mais importantes foi justamente em 1571, Lepanto, onde estavam os Cervantes. Então, 1571 a batalha, em 1575 ele estava num navio no Mediterrâneo e foi preso por um navio muçulmano. Então ele vai ser mantido em cativeiro durante 5 anos, como assim um escravo. Nesses 5 anos, em 4 momentos, ele promove tentativas de fugas, em que iria ele e outros presos, nunca foi ele sozinho, ele sempre planejava para ir com outros companheiros de prisão. Ele chegou a tomar todas as culpas, às vezes que foram desbaratadas essas tentativas, eles descobriam o que eles estavam tentando fazer e ele assumia a culpa para si. Até que chegou um momento que eles se cansaram dele e o plano era mandá-lo para outro país onde ele não poderia mais fugir mesmo. Ele chegou a estar no navio para ser mandado embora para esse local, se eu não me engano ele iria para o Egito, né? Só que daí 2 padres de uma ordem que exatamente eles pagavam resgates de mercenários, né? Pagavam resgates para os cristãos que estavam presos pelos muçulmanos, eles conseguiram o dinheiro e pagaram o resgate dos Cervantes. Então isso em 1580, então ele volta, né, para a Espanha. Vocês vejam que ele tem 33 anos nessa época. Então, complicado, né? Tem um homem que foi preso, ficou como escravo, volta, ele se engraça com uma mulher casada e tem uma filha com ela. A filha dele que chama Isabel. E 2 anos depois, 1584, ele vai se casar com Catalina, que era uma moça 15 anos mais nova que ele. Tinha 22 anos ela, 37 os Cervantes. Então, pouco depois do casamento, em 1585, ele vai publicar um livro dele pastoril, chama A Galateia, né, que ele mesmo gostava muito dessa obra. Ele achava que era uma obra interessante. Ele vai repetir o tema pastoril em outros livros dele, algumas das novelas exemplares. No próprio Don Quixote há um momento em que a ação se passa junto com pastores, e é muito bonito um conto da pastora Marcela, né, mas não conta um episódio do Don Quixote. O Cervantes ele representava bem esse tipo de vida. E A Galateia é um livro voltado para isso. Faz um certo sucesso, a gente já começa a ser conhecido, mas na época o autor dificilmente ganhava muito dinheiro pela obra que ele fazia. Com ele, realmente ele não ganhou. E então, ele continua a produzir, ele trabalha, né, muitas vezes junto ao exército. Em 1592, né, Cervantes também é preso outra vez. Daí seria por ele não pagou algumas dívidas, né, ele deixou o dinheiro dele com um banqueiro, o banqueiro quebrou, ele ficou sem ter como solver as suas obrigações e foi preso por dívida. Em 1597, ele vai ser novamente preso, ou seja, a segunda vez, né, ele vai ser preso porque ele foi acusado de ter malversado uma série de fundos de uma tropa que ele cuidava. Tudo indica que ele era inocente dessa acusação, mas ficou vários meses na cadeia em Sevilha. Na cadeia, em 1597, ele vai começar a escrever Don Quixote. A primeira parte de Don Quixote, que vai ser publicada em 1604. O livro vai ser um sucesso instantâneo, né? Rapidamente ele vai conseguir ter alcançar um público amplo, né? Vai tornar Cervantes mais conhecido do que já era, né? Parece que o próprio rei leu, tudo mais. Mas vocês vejam, ele publica o livro em 1604, em 1605 ele é preso outra vez. Terceira ocasião em que o Cervantes é preso em Valladolid. Acontece o seguinte: um nobre foi ferido foi morto na frente da casa dele, quando ele morava em Valladolid. E surgiu uma série de suspeitas que teria sido morto pelos Cervantes como uma espécie de vingança, porque aquele homem teria abusado da família dos Cervantes, ou daquela filha que ele teve, da Isabel, que ele teve com a
com a mulher casada ou com uma das irmãs dele. O lar dos Cervantes era tido como um lar, ao menos houve esse rumor de um lar de reputação duvidosa. Você já entende, né? Um monte de mulheres morando num lar, o que seria um lar de reputação duvidosa? Então, o que é interessante de ver, eu acho que vocês estão percebendo como a vida dele foi uma vida difícil, sempre. O Cervantes sempre teve uma vida complicada. Mesmo o êxito literário não impediu que ele passasse por uma série de vergonhas, por uma série de dificuldades, vamos dizer assim, bastante significativas. Depois dessa prisão em Valladolid, em 1605, é pouco tempo, que logo já vem que não era ele quem havia sido culpado por matar essa pessoa na frente. Só que, lógico, aí já tinha havido todo um escândalo que, infelizmente, o respingou nele na honra da própria família. Os anos seguintes dele são anos de pobreza, de dificuldade, mas que ele vai escrevendo, trabalhando também nos ofícios dele, até que em 1615 ele publica, melhor dizendo, a segunda parte do Dom Quixote. É mais ou menos quase o tamanho da primeira. Antes dele publicar a segunda parte, um outro autor publicou uma segunda parte pirata. A segunda parte do Dom Quixote, não sabia exatamente, hoje se sabe, né? Mas na época o cara publicou por baixo do pano, sem dizer quem era, mas para ganhar o dinheiro. O Cervantes, ele brinca bastante com isso no próprio Dom Quixote, dessa versão que contavam aventuras do cavaleiro que não teriam acontecido, vamos dizer assim, né? O livro é publicado, como eu falava, em 1615. Ele consegue publicar nos últimos anos de vida outras obras dele, que ele adquire uma fama já consistente, mas em 1616 ele morre. Por isso que há pouco tempo fez 400 anos da morte do Cervantes. Interessante, isso para mim é uma coisa significativa, sempre eu me pergunto por que isso é assim, mas é o mesmo ano em que morre Shakespeare. Então eu diria para vocês que era uma época da história que foi muito favorável para a produção de grandes obras, pelo tipo de cultura que havia ali. E realmente era uma cultura com profundas raízes cristãs, que a gente nota evidentemente no Cervantes. Também é possível encontrar isso no Shakespeare, basta não ser cego. Algumas pessoas se confundem um pouco, mas você percebe que tem muito de cristianismo no Cervantes. Essas pessoas tinham um bom conhecimento dos clássicos, adquiriram um grande conhecimento dos clássicos literários, que na Idade Média a parte deles não estavam à disposição das pessoas, devido a uma série de problemas geopolíticos, econômicos, sociais. Poucas pessoas tinham acesso. Na época do Dante e do Shakespeare eles puderam estudar bem latim, conheciam isso tudo, e esses livros. Então eles tinham bons modelos no qual eles podiam escrever. Ainda, como eu falei para vocês, Dom Quixote é um livro um pouco único do que tinha antes dele. Ele não se baseia em nenhuma obra latina, não há nenhuma obra parecida com Dom Quixote, exatamente desse jeito. Ela tem muita novidade, mas a gente percebe que quem escreveu aquilo é alguém que dominava muito bem o seu ofício de escritor. Quando vai morrer, numa dedicatória que ele faz para o último livro dele, o Cervantes escreveu: posto já o pé no estribo, com as ânsias da morte, grande senhor, esta te escrevo. Em castelhano fica bonito os versos, né? Assim, puesto ya el pé en el estribo, com las ânsias de la muerte, gran senhor, esta te escribo. Então, e ele continua: ontem me deram a extrema unção, e hoje escrevo esta mensagem. O tempo é breve, as ânsias crescem, as esperanças minguam, e com tudo isso levo a vida com o desejo que tenho de viver. Mas se está decretado que tenha de a perder, cumpra-se a vontade dos céus. Essa é um pouco a visão constante do Cervantes. Uma pessoa que passou por muitos sofrimentos, mas que ao invés de ficar alguém amargo, ele soube, vamos dizer assim, sempre encarar a vida de um modo alegre. Não há vitimismo em Dom Quixote, em nenhum momento. Não há personagens, vamos dizer assim, que são complexas no mau sentido da palavra, gente sofrida com complexo. Não, Dom Quixote é um louco que apanha, que bate bem menos do que apanha, mas também dá algumas cacetadas, né? Mas, seja como for, Dom Quixote sempre é um personagem extremamente positivo. É um personagem que te alegra, você ri dele, você sente dó pelas trapalhadas em que ele acaba se metendo e que muitas vezes são ruins para ele, né? O que ele apanha, realmente, o número de
assim, de agressões que ele sofre é imenso, mas isso nunca é capaz de quebrar o ânimo dele. Don Quixote sempre é uma pessoa alegre, sempre é uma pessoa, vamos dizer assim, que mantém-se fiel à missão que ele mesmo se colocou, que ele acha que é a dele.